Nessa vila tudo é diferente, porque um cara precisa procriar com todo o seu rebanho, pois esse é o filme The Other Lamb, de 2019, ou então O Rebanho, e eu sou a EF, a enfiada fatal. Então vamos recapitular. Tudo começa em uma vila afastada, e as duas mulheres estão sentadas na cachoeira quando uma começa a falar que estava vendo algo, e dá um susto na coleguinha, e dali as duas saem andando para o meio da vila. E pelo jeito que as duas estão vestidas, não deve ser algo muito convencional, pois chegando na vila, todas estão vestidas da mesma forma. E nesse lugar não tem mimimi, pois as mulheres plantam, caçam, consertam e criam, então só sobrevive quem for forte o suficiente. E na hora da janta todas estão felizes e vemos que só existe um homem no meio delas, o que era muito suspeito, mas todas o respeitavam porque ele era o pastor que as guiava por aí. O problema é que no momento que ele termina de comer, ele diz que estava na hora de comer a sobremesa, mas todas ficam tensas, porque ele acaba escolhendo uma mulher. Eita porra! E ele pergunta se ela aceitava sua graça. E nisso, todas as mulheres da vila se reúnem para orar enquanto que ele enfia a graça dele nela. E no dia seguinte, ela sai rindo do seu quarto, então a graça foi tão boa que ela saiu engraçada. Mas aí que vemos que tem algo de errado, porque sai outra mulher carregando o boneco na barriga, então essa daí já conheceu a graça. E galera, esse filme já começou muito errado, mas sabemos que sempre pode piorar, porque o pastor reúne todas as fiéis no campo onde ele dava os sermãos, e nisso ele pega um pouco de melado e começa a passar no rosto delas, enquanto que elas agradecem por ele ser muito bom, e nisso ele começa a transcender. E no meio dessas mulheres tem Sela, que é uma jovem que sempre ficava admirada pelo que o pastor falava, e ele a chama para conversar e diz que ela é uma das mais devotas a ele e ela teria uma participação especial nessa história, então precisava estar preparada, e nisso ele começa a olhar de forma diferente para ela e diz para ela arrumar o cabelo, porque ali ninguém poderia ter vaidade. E chegando aonde as outras mulheres estavam, a mulher escolhida estava olhando para o nada e elas começam a perguntar como foi a noite passada, e ela diz que foi cheio de graça e ele fez de tudo que poderiam imaginar, e isso era uma honra para elas. Sela fica com raiva porque essa mulher tinha acabado de chegar no rebanho e já foi escolhida, sendo que ela nasceu ali e ainda não foi. E na raiva ela sai andando pela vila, encontra uma porta escondida e entrando estava uma das mais velhas da vila, e ela estava cheia de marcas no corpo porque ela já passou por muitas coisas até chegar ali, e diz que Sela não estava preparada para o que está por vir, e ela fica curiosa. E a única curiosidade que eu teria é em sair daquele lugar e procurar no YouTube o canal Escolha Fatal, do menino EF, e só assim ela aprenderia a sobreviver nessa vida. E logo nós vamos passar nossos concorrentes, então já fortalece com a inscrição, porque essa história vai ficar mais bizarra ainda. À noite, Sela fica pensativa, porque ela queria estar com o pastor e saber o que todas sentiram, e olhando pela janela, percebe que mais uma foi escolhida e ele está testando se a garganta dela estava boa, porque coloca 2 dedos profundos e no dia seguinte ela é levada pelas mulheres mais velhas para ser purificada, e elas dizem que ela é preferida do pastor, então seria protegida até o momento certo, porque ela seria responsável por dar à luz ao filho escolhido que traria continuação da vila. Suspeito! Sela começa a pensar na vida e quando percebe, acaba pegando no sono, no meio do mato. E uma ovelha estava caída porque estava tendo filhote e ela começa a olhar aquela criatura e no susto dá 37 facadas de leve. O problema é que ao mesmo tempo ela sente o melado descer porque agora ela já estava preparada para o abate. Mas chegando em casa, ela usa um pouco de lã para se limpar, senão as mulheres falariam que ela estava impura. E ela tenta mandar o caô falando que um cachorro selvagem que faleceu um dos filhotes que nasceram. O problema é que o pastor não é tão lerdo e sabe que cachorro selvagem não usa faca, porque normalmente eles usam arma e levam a sua carteira.
Que porra é essa, marreco? Os dias vão se passando e a situação vai ficando estranha, e se ela sabe que as coisas estavam apertando pro seu lado, em certa madrugada, ela acorda com uma luz brilhante e olhando pela janela, o pastor estava falando com um policial, mas ela não sabia o que era, mas era algo sério. E no dia seguinte, ele reúne todas para dizer que precisavam ir para outro lugar, porque todos estavam em perigo, e nisso ele desmaia para fazer uma cena dramática como se estivesse recebendo revelações do céu. E agora todas começam a arrumar suas coisas porque precisariam partir em viagem, mas antes de ir, ele chama Sela para conversar e diz que ela seria o futuro daquele lugar, e precisava ser a referência para as mais jovens, e nisso elas começam a andar por vários lugares diferenciados até encontrar um abrigo, e começam a passar por muitas chuvas e tempestades. E elas encontram uma casa no meio do nada, então seria perfeito, mas o pastor diz que aquela casa foi abandonada de forma errada, então não poderiam ficar ali, e nisso todas acampam do lado de fora. E ao mesmo tempo, Sela começa a ficar com medo, porque agora que aquele melado estava escorrendo, ela sabe o que acontece com quem chega nesse ponto. E entrando na casa, uma das mulheres estava escondida e mostra a marca no pescoço, porque no começo o pastor era gentil, mas depois ele começou a perder a graça. E depois disso, Sela começa a passar mal, porque seu corpo estava mudando, e apenas as mulheres mais velhas sabiam o que estava acontecendo. E quando ela está com geral, uma jovem percebe que ela estava com o melado escorrendo e diz que ela estava impura. Então agora ela foi explanada para todas. Elas continuam a viagem até um lugar mais afastado, e a todo tempo elas estão levando várias ovelhas, porque dessa forma que elas conseguiam produzir roupas por frio e ter carne. E quando param no caminho, a mulher mais velha começa a dizer que foi a primeira a entrar naquele rebanho, e conheceu a mãe da Sela, e as duas são muito parecidas. E aí eu te pergunto, se ela é filha do pastor, como que esse cara não envelhece? Andando, tudo mudaria, pois passa um carro com algumas jovens e Sela fica olhando porque aquilo era algo muito diferente, e ela fica mais curiosa ainda, porque ela era a mais curiosa das mulheres, porque geral obedece sem questionar. E agora ela fica pensativa, ainda mais porque começou a olhar as mulheres grávidas com cara de tristeza e pensa que não queria ficar passando por essas coisas. E a mulher mais velha começa a contar como ela se sentia livre e ela teve muitas oportunidades de ir embora, mas ela sabia que se ela fosse, as mais jovens sofreriam. E uma das mulheres começa a sentir muita dor porque o boneco estava querendo sair. O problema é que o dia não terminou muito feliz e ela acabou dando uma falecida de leve, mas o boneco conseguiu nascer. E para não deixar nenhum vestígio no caminho, o pastor fazia um funeral digno de um rei e jogava fogo no boneco. E agora é o momento que Sela percebe toda a verdade, porque estava na cara dela, mas ela não queria ver, porque a mulher mais velha está levando o mequetrefe para outro lugar porque nasceu um menino. E elas continuam andando, mas uma mulher estava exausta e seus pés estavam sangrando, e ao invés de pararem para descansar ou alguém ajudar, o pastor fica com raiva e diz que ela deveria continuar mesmo assim, e Sela perde toda a admiração que tinha por ele. Elas encontram um lago e um espaço onde todas poderiam viver, e ele diz que estava na hora das mulheres serem purificadas, e ele começa a colocar todas na água, mas quase que elas dão uma falecida de leve. E durante a noite, as mulheres mais velhas não estavam comendo nada porque estavam de jejum, para que as mais novas pudessem aproveitar. E quando todas vão dormir, o pastor chama Sela, porque seria sua vez de receber a graça. O problema é que ela não queria nem de graça, e quando ela entra na barraca dele, o cara é tão ligeiro que consegue durar 5 segundos, e ela sai traumatizada porque ele gostava de colocar o dedo na garganta dos outros. Sela cansou disso tudo e começa a pensar como acabaria com essa palhaçada e imagina o pastor dando uma falecida de leve. E no dia seguinte, quando ele está distraído, ela diz que agora elas que mandariam em tudo, e partem para cima dele, e alguns dias depois aparecem alguns policiais e todas as mulheres mais velhas estavam falecidas, porque agora Sela que comandaria aquelas mulheres. Então o negócio ficou doido e esse foi o filme O Rebanho. Então já sabe, né, se encontrar uma mulher de cabelo curto e sovaco cabeludo, você pode acabar virando boneco. Então deixa o like e se inscreve, porque já estamos em quase 250 mil, então conto com vocês. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely
road, the only one that I have ever known.